Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Oliveira Rocha, você está no canal A Corrente, eu, doutoranda em educação, especialista em educação à distância. Eu estou aqui neste momento de isolamento social, falando muito sobre educação, principalmente educação à distância, porque é um tema que está sendo muito pedido pelos professores por conta de nós estarmos em isolamento social e nós, professores, estarmos aí nos adaptando à educação à distância, porque a nossa formação não foi essa. Bem, o que a gente vai falar nessa videoaula de hoje? Nós vamos falar sobre educação e desigualdade social. Rosana, que uma coisa tem a ver com a outra. Rodou na rede aí um problema muito grave, muita gente criticando como que a gente vai efetivar a EAD, plataformas, como vão entrar em videoconferência se as pessoas não têm nem computador, nem smartphone, nem condições em casa. Super certa a discussão, mas aí nós fizemos até um vídeo, quem tem medo de EAD, ou EAD no Brasil, a EAD, Educação à Distância, para a gente mostrar que há outros meios da educação à distância funcionar que não sejam apenas o uso da internet banda larga. Mas, independente de se eu vou usar com o papel ou se eu vou usar um ambiente virtual de aprendizagem, é óbvio que a desigualdade social, ela interfere na educação. Mesmo na sua sala de aula, quantos professores têm alunos que às vezes residem no mesmo bairro e eles percebem aí problemáticas em relação a essa desigualdade? Ou seja, alunos que chegam na escola às vezes sem base nenhuma, sem coordenação motora fina nenhuma, sem, vamos dizer, os conhecimentos básicos, e aí a gente tem muito disso por conta da desigualdade social. E ela interfere, então, na minha sala de aula? Interfere. Então, nesse sentido, se você é um professor que é um defensor dos direitos, do direito à educação, você precisa, professor, de se revoltar em todos os momentos contra a desigualdade social. Não só em época de Covid por conta da educação à distância, mas você tem que se revoltar pela desigualdade social em todos os âmbitos e reivindicar que o Estado, o governo, faça parte dele no sentido de assistir essas famílias, ou seja, auxiliá-los para que tanto eles possam sair dessa condição, quanto nós possamos ter um país em que nós consigamos aí condições mínimas para as pessoas. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso com algumas charges. A gente vai começar a utilizar a discussão e para isso eu gosto de ter dados para não falar do nada, do achismo. Eu acho. Onde você viu que o país é desigual? Eu acho, estão dizendo. Não. Eu fui numa última pesquisa, na pesquisa de 2018, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, que ele vai colocar para a gente uma síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida. Então ele vai analisar o bem-estar das pessoas, ele vai analisar a renda per capita, ele vai analisar a ocupação das pessoas, vai analisar o acesso à educação, o acesso ao trabalho e vai usar esses dados para mostrar um panorama das pessoas que têm condições de bem-estar sociais, ou seja, indicadores sociais de qualidade, e as pessoas que são privadas desses indicadores. Esses dados aí, eles são colhidos a partir de entrevistas que são feitas nos domicílios e eles servem tanto para desenvolver políticas públicas, quer dizer, em que lugar eu preciso de investir e de sanar as dificuldades, quanto para que nós tenhamos um retrato do país. E aí eu trouxe um dos mapas desse documento. A gente tem uma aula que nós fizemos aqui sobre a educação à distância e os indicadores sociais, e eu acho que é muito interessante, porque eu associei os dados dos indicadores sociais, do acesso das pessoas a bens de consumo, a uma qualidade de vida, e o quanto que isso também reflete, porque se a pessoa, por exemplo, não tem acesso a um computador ou uma internet banda larga, é claro que a educação à distância, na modalidade de internet que ele utiliza banda larga, não vai conseguir ser efetivada, vai ter que ser textual, de papel, e isso demonstra também uma desigualdade. Mas aí, voltando, se vocês quiserem saber mais, então, na nossa aula aqui do canal Educação à Distância e indicadores sociais, né? Ela fala sobre esse assunto mais claramente. Eu usei dessa aula só um mapa. Neste mapa aqui a gente tem a renda per capita domiciliar, ou seja, a renda por pessoa de uma casa que foi levantada no Brasil no ano de 2018. Percebam que quanto mais escuro fica o mapa, mais grana essa família tem por pessoa. Vamos imaginar. Onde está clarinho aqui
as famílias, elas têm renda per capita por pessoa de 607 a 847 reais. Nossa, mas por pessoa é muito dinheiro, tá? Você tem duas pessoas em casa ganhando 607 reais, você tem ganhando aí um salário mínimo. Um salário mínimo consegue dar condições para aluguel, alimentação, segurança, as roupas, vestimentas para todos? Um salário mínimo mantém por mês duas pessoas se alimentando, morando, pagando as contas. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Olha a desigualdade. Então, enquanto nessa parte branca nós temos a renda de 607, 847, na azul escura, que a gente tem aqui a região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos aqui uma renda per capita de 1.382 a 2.407. Ou seja, enquanto aqui uma pessoa pode ganhar 607 reais por família, aqui pode chegar a ganhar 2.407 reais. Está certo? É igual? É proporcional? É desigual. A gente tem um azul claro, né, que seria que a gente tem mais no Nordeste aqui, ó. Você tem a renda de 847 a 1.025, que seria um salário mínimo aí, no máximo por pessoa. E você tem essa azul aqui, que aí a gente está um pouco antes do azul mais escuro, né? De 1.025 a 1.332. O que esse mapa mostra, Rosana? Mostra que quanto mais escuro ganha, mais dinheiro, quanto mais escuro fica, mais dinheiro ganha. E aí você vê que tem uma concentração. Ou seja, o nosso país é um país desigual. E se eu tenho menos dinheiro para as pessoas, é óbvio que isso vai interferir em bens de consumo, isso vai interferir em acesso a livros, em acesso à internet, em acesso a smartphones, em acesso a condições de saúde, em tantas outras coisas que interferem na educação. Porque a gente tem que pensar agora, de acordo com a BNCC, que o aluno ele é integral. O aluno não é a pessoa que chega lá e acabou. O aluno ele tem o que ele se alimenta na casa dele, o aluno tem o que ele ouve, o que ele lê, o que ele tem de acesso a uma casa segura, o que ele tem de acesso a uma alimentação. Enfim, o nosso aluno ele é integral e não é só o que aprende. Ele é uma pessoa que tem todas as coisas que ele traz da casa dele. E você acha que trazendo de uma casa, por exemplo, que tem 607 reais por pessoa, ele vai conseguir trazer a mesma bagagem cultural, vai conseguir ter as mesmas condições de aprendizagem que um aluno? Ah, claro que sim. Gente, vamos parar aí de ser demagogo. A gente sabe que em sala de aula, como eu disse no início, como eu já disse, em sala de aula interfere. A gente tem pessoas do mesmo bairro, mas que têm condições socioeconômicas diferentes. Isso interfere. Tanto é que as avaliações de grande escala, como o índice, como a gente tem aí as provas de grande escala, o Enem, eles têm ali um questionário socioeconômico para também verificar o perfil, porque esse perfil ele acaba interferindo também na educação. Não é impedimento, ok? Sim, eu posso fazer um aluno das camadas que tem menos acesso a bens de consumo aprender, sim, eu posso. Mas quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de uma interferência que nós poderíamos lutar não só em época de Covid. Vou lutar agora para as pessoas que não têm acesso a computador e não vão ter EAD de qualidade, mas que nós possamos continuar lutando depois do Covid por uma educação de qualidade. E aí a gente vai aqui. A pergunta é, as desigualdades sociais, elas interferem na educação? E aí a gente viu numa outra aula, inclusive, sobre educação à distância e os indicadores sociais, que nós temos divisões enormes aí. Então a gente tem, de repente, pensa aí na sua cidade, você tem aquele bairro luxuoso, aquele bairro que moram os bacanas que tem dinheiro, e você tem o bairro em que moram as pessoas que estão nas casas ali uma em cima da outra, numa condição muito mais complicada, né? Então você tem até a qualidade de vida de um para o outro muda. Se a qualidade de vida, se o acesso aos bens mudam, quem dirá, a educação acaba sendo também perpassada por isso. E aí a gente vai, eu coloquei aqui uma educação particular, educação pública, mas poderia ser a educação para aquele que tem, vamos pensar numa escola pública mesmo, mas esqueçam aqui o particular e pública, fica mais latente. Mas mesmo numa escola pública, você tem aquele aluno com condições socioeconômicas de estar ali, com acesso a bens de consumo. Esse aluno ele vem bem alimentado, esse aluno tem condições de saúde pública, esse aluno vem bem cuidado, esse aluno tem a base em casa, esse aluno tem acesso a livros, esse aluno, os pais dele têm acesso
a computadores, a livros, podem auxiliá-lo, e você tem de um outro lado pessoas que não têm acesso a isso, na mesma escola, às vezes dá na carteira do lado, pessoa que tem ali umas condições que vem para a escola, que até a condição de vestuário, né, de vestimentas é complicado, as pessoas que estão ali e aí pensando como eu vou aprender. E aí a gente tem que pensar e a gente tem que ter um olhar, professor, da garantia de direitos. Por quê? Se eu continuo com esse olhar, nossa, é um coitado, não vai aprender mesmo, eu não dou oportunidade para que esse aluno que veio para a escola com uma desigualdade social que vai interferir com que ele cresça. Então aí, professora, nossa responsabilidade é enorme. Você que é dos colégios públicos sabe muito bem o que eu estou falando. A gente tem alunos ali com uma condição, às vezes, de extrema pobreza. E que a solução para esses alunos, quantos alunos eu tive assim, os professores de ensino médio, quantos alunos eu vi que não tinham dinheiro para pegar transporte para chegar no colégio. Hoje a gente tem aí passe livre, mas na época nem tinha. Esses alunos, tive alunos que tivemos que fazer vaquinhas para se alimentar, para ter uma cesta básica. Então, quer dizer, é uma coisa absurda. Mas esses alunos, tendo acesso ao ensino, não é subjugá-los, é perceber que realmente a desigualdade social, ela interfere em relação ao que eles trazem de casa. Mas isso não pode ser, professor, desculpa para que ele não aprende, não sabe nada, sabe nem a letra do nome, como que eu vou ensinar esse aluno? Aí é que você pode fazer um trabalho diferenciado, professor. Aí é que você pode realmente mudar a vida de um aluno. Por quê? Porque toda a base que ele vai ter, toda a aprendizagem que ele vai ter, vai ser dentro do colégio. Você vai ser um grande responsável. Ah, não, é minha obrigação. Não, não é sua obrigação. Como professora, a sua obrigação é garantir uma educação de qualidade para todos. Se tem uns que caminham e já vêm com meio caminho andado de casa, que nós, professores, consigamos dar atenção para aqueles que precisam de uma maior atenção. Porque a desigualdade, ela interfere na chegada para o colégio. Mas o que acontece no colégio em diante, eu tenho muita responsabilidade minha. Quantos professores viram para os alunos e falam assim, você não vai conseguir esse curso, você nem tem base para isso, você não vai aprender a ler nunca, você não consegue, você não vai dar jeito nunca. E aí acha que, não, eu tô fazendo Rosana, é o óbvio, a desigualdade interfere, eu não posso fazer nada. Você pode, dentro do colégio sim. E aí a gente percebeu que a gente pode até mais. Como nós estamos agora reivindicando nessa época de Covid por igualdade de condições na educação, por que nós não continuarmos nesse sentido? Continuarmos reivindicando por qualidade na educação. E para que nós tenhamos aí uma recuperação, como a gente fala, um reforço, uma ajuda maior para aqueles que precisam, tá? E a gente segue dizendo, pegando essa charge aqui, pai, eu quero morar naquele mundo. Será que a gente não tem uma disparidade enorme de mundo, né? Quando a gente pensa numa escola pública, numa escola particular, quando eu penso em um aluno mesmo de escola pública ou particular que vem de uma renda, de um acesso a itens, né, de consumos diferentes, isso não interfere? Seriam dois mundos? Tá, então esses mundos aqui, eles são mundos dissociáveis? Será que a gente não precisa de questionar essas desigualdades? Ainda mais nós mesmos que somos professores, questionar essa desigualdade não só em época de Covid, mas depois também? Porque elas interferem ou não? Será que esse menino, quando chegar num colégio, ele vai ter uma autoestima, ele vai ter uma percepção de que ele pode aprender da mesma forma que alguém que foi criado dizendo, olha, você consegue, você consegue. Até a gente tem um vídeo aqui no canal sobre mindset, né, mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Será que esse aluno não vai vir com uma mentalidade fixa de eu não consigo, eu não posso? E será que você, professor, com o seu preconceito com esse aluno é sujo, esse aluno é bagunceiro, esse aluno é indisciplinado, esse aluno é irritante, será que você não vai perpetuar, não vai deixar esse mindset, essa mentalidade dele fixa de eu não consigo, eu não posso, eu não sou aceito? Então eu acho que nós como educadores, principalmente nós educadores de escola pública, nós não somos salvador da pátria, mas se nós escolhemos trabalhar com educação, a gente tem que trabalhar com educação na sua integralidade. E isso significa dizer que este aluno que vem achando que não pode ir para o colégio, eu não tenho que reforçar essa mentalidade dele e dizer, você não consegue. Sim, ele consegue. E eu tenho que ensinar para ele a ter um mindset de crescimento, ou seja, uma mentalidade que esse aluno pense, não, eu tenho sim dificuldades, eu tenho sim defasagens, mas eu posso superá-las. Eu tenho sim obstáculos que me impedem, por exemplo, de estar numa condição de ter acesso à internet de banda larga igual o meu colega ou igual outra pessoa. Mas eu preciso de me esforçar e eu
Posso. E aí nós, em contrapartida, estarmos reivindicando por um direito social das crianças em escolas públicas do Brasil todo, que é um direito por educação de qualidade. E quando a gente vê esse mapa aqui, será que a educação nesses lugares mais claros é uma educação de qualidade? Se não for, por que não? Nós temos que questionar. Nós precisamos de ter a nossa luta em sala de aula e fora dela, como a gente está tendo agora em redes sociais. E aí, para que nós possamos encerrar, pensar que nós possamos, mas então eu vou ensinar meu aluno para ser rico? Não, que nós possamos pensar num mundo em que todos tenham oportunidades e todos tenham uma vida digna com alimentação, uma vida digna com saúde, uma vida digna com segurança, com moradia. Isso é dignidade. Dignidade é aquilo que não tem preço. E nós, seres humanos, não temos preço. Não dá para comprar uma Rosana, não dá para comprar um você, não dá para comprar uma pessoa. Nós somos dignos, temos a dignidade, não temos preço, não temos valor. Nosso valor monetário, nosso valor é inestimável. Então nós devemos lutar pelos meus direitos como professor e pelos direitos dos nossos alunos. E pensar que as desigualdades sociais e a educação, elas sempre caminharam juntas, mas muitas vezes a gente fechava os olhos. E aí a gente alguns professores, a grande maioria sempre percebeu que essa desigualdade interferia em sala de aula e fez brilhantemente um trabalho de recuperar esses alunos, de ajudá-los a transpassar um mundo de dificuldades e a ir para um mundo de direitos. Que nós possamos fazer o nosso trabalho fora de sala de aula, que nós possamos fazer o nosso trabalho dentro de sala de aula e que nós possamos, nesse tempo agora de Covid, pensarmos o seguinte: não é só agora que a gente tem que reivindicar uma educação de qualidade para aqueles que não têm condições mínimas de dignidade, de moradia, de alimentação. Nós temos que ter essa luta permanente. E acredito que depois desse Covid-19 nós sairemos mais fortes. Nós vamos ter aí vídeos sobre as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós vamos ter aulas, nós estamos falando aí sobre direitos humanos. E se você acredita no direito à educação, você faz parte do nosso time. E aí a gente tem que pensar, a desigualdade social é um impedimento? Ela interfere? Sim. Mas ela bloqueia? Porque nós somos professores e professor, passa os obstáculos que estiverem no caminho, porque nós temos no nosso DNA o mindset de crescimento. Para quem não sabe, tem um vídeo sobre mindset aqui no canal. Nós temos a habilidade de transformar vidas. E nós precisamos de trazer essa habilidade de transformar vidas em sala de aula para transformar também fora da sala de aula. Você, professor, criando rotinas metodológicas, você estudando, se aperfeiçoando, acreditando no seu aluno, você pode mudar não só a vida dele, como a sociedade. Você pode reivindicar pelos direitos. E aí a gente vai ter vários vídeos falando de direitos para que nós possamos reivindicar e pedir, exigir o direito à educação de qualidade, seja ela pública, particular, seja ela em época de Covid ou não, tá bom? Um grande beijo pra você. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você quer outros vídeos de sugestões, nós estamos aí na promessa e nós vamos gravar mais videoaulas falando sobre conteúdo de educação, falando sobre atualidade e falando agora, nesse momento de Covid, vídeos especiais de como gravar aí uma videoaula ou como passar por esse momento de educação à distância da melhor forma possível. E você vai dar conta, porque você é professor. Um grande beijo pra vocês, obrigada por estar até agora. Tchau, tchau, gente!